Olá, eu sou Saulo Leal e começamos mais uma edição do podcast Caritas Nordeste 3 em Ação. Hoje vamos conversar com o auditor fiscal do trabalho, lotado em Salvador, Antônio Ferreira. Antônio, seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme tê-lo conosco neste bate-papo. E nossa conversa hoje tem como tema o enfrentamento ao trabalho infantil. Olá a todas as pessoas que me ouvem. Meu nome é Antônio Ferreira Inocêncio Neto, sou auditor fiscal do trabalho, lotado na Superintendência Regional do Trabalho na Bahia, que faz parte do Ministério do Trabalho, Poder Executivo, e venho falar um pouco sobre trabalho infantil, para esclarecer algumas possíveis dúvidas que os ouvintes tenham. Antônio, conta pra gente, por que o dia 12 de junho? Qual a importância de estabelecer uma data para falar da temática do enfrentamento ao trabalho infantil? Bem, a data mais emblemática do trabalho infantil no Brasil e no mundo é o 12 de junho, considerado o Dia Nacional e Internacional de Combate ao Trabalho Infantil ou Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Cada país usa uma palavra, o enfrentamento, erradicação ou abolição do trabalho infantil. No Brasil, geralmente se usa erradicação do trabalho infantil. É importante que haja uma data para que as atenções da imprensa, as atenções da rede de proteção se concentrem uma vez ao ano, pelo menos, nessa temática, embora o ano todo é imprescindível que se haja ações, sensibilização, conscientização, incentivo a canais de denúncia de trabalho infantil, porque o mínimo não é razoável que só uma vez por ano se preocupe com as crianças que a gente vê em quantidade trabalhando nas mais diversas formas de trabalho. Muito bem. Para a gente ter uma ideia do panorama desse assunto, qual o cenário atual no Brasil em relação à exploração do trabalho de crianças e adolescentes? Há alguma população que se destaca entre os mais atingidos, seja pela questão racial ou de gênero, meninos ou meninas? O Brasil, desde a década de 90, mais especificamente em 1992, vem dispensando energia, assim, esforço estatal e de entidades privadas, ONGs, para enfrentar o trabalho infantil, para erradicá-lo. E o número vem caindo bastante. É muito menos comum hoje ver trabalho infantil do que na época de nossos avós, dos nossos pais. Então, vinha um avanço até que nos últimos anos, de 2016, 2015 para cá, alguns dados oficiais mostram que em algumas faixas etárias houve um aumento de trabalho infantil, uma coisa que não vinha acontecendo desde a década de 90. E agora nós estamos na expectativa dos dados mais recentes do IBGE, que foram publicados parcialmente dia 18 de junho e que certamente trarão informações importantes sobre a situação do Brasil em matéria de trabalho infantil. Até porque esse número é importante para que políticas públicas sejam pensadas, sejam elaboradas, dimensionando essa questão para cada município. A população ela é afetada de uma maneira geral, mas algumas pessoas, algumas famílias, a depender da situação econômica, são afetadas mais intensamente, né? Existe trabalho infantil em todas as classes sociais, mas nas classes menos favorecidas é mais comum. O trabalho infantil ele tem várias razões, né? Ele é multifatorial, mas a pobreza certamente está relacionada, não é única, a famílias pobres e que não recorrem ao trabalho precoce da criança e do adolescente, até por entenderem, na medida que as gerações foram passando, que o trabalho precoce ele não vai retirá-los daquela situação. Ele vai, pelo contrário, vai perpetuar um ciclo de pobreza que acontece desde a mais tenra infância, depois quando a pessoa se torna adulto, não está qualificada para o mercado de trabalho, é excluída novamente, e na fase adulta, na terceira idade, ela não tem geralmente previdência social recolhida nas fases anteriores da vida e também viverá dificuldade. Então, o trabalho infantil acaba repercutindo na vida dessas pessoas. Antônio, só para a gente ter uma dimensão maior, mais de perto, digamos assim, quais as consequências do acesso de crianças ao trabalho no seu presente e futuro e como isso afeta o desenvolvimento desses indivíduos? O trabalho infantil tem uma repercussão na vida da criança e do adolescente, na medida que ele chega precocemente, ele causa provável evasão escolar, ele expõe fisicamente,
psicologicamente, as pressões do ambiente de trabalho, fisicamente, porque os ambientes de trabalho, muitos, oferecem riscos. A gente vê na imprensa diariamente casos de pessoas que saem, vão para o trabalho rígidas, saudáveis, e não voltam do trabalho, ou voltam mutiladas, ou voltam machucadas, feridas, através de um acidente de trabalho. Lembrando que a criança, o adolescente sequer tem equipamento de proteção individual, porque não são dimensionados para eles. Então, muito frequentemente, eles estão trabalhando de uma maneira informal, de uma maneira sem proteção, sem que haja uma segurança e saúde do trabalho dimensionada para eles, sem que haja limites de jornada de trabalho. Então, porque já que há uma informalidade completa, então não há esse cuidado que geralmente há com o adulto. Então, tem essas consequências no presente e futuro, né? Essa divisão de presente, futuro e passado é um conceito humano, mas o que ela está vivendo hoje já impacta na saúde dela, desde já, com desdobramentos à medida que as fases da vida dela forem passando. Um adulto trabalhador hoje, se ele fizer um retrospecto, talvez ele ache e ele encontra cicatrizes do trabalho precoce, a pressão que chegou cedo na sua vida, as sequelas na coluna, se ele trabalhou com pesos e outros tantos que podem acontecer. Como a exploração sexual se relaciona com o trabalho infantil? Há dados sobre essas situações? O senhor poderia nos falar sobre regiões e populações mais afetadas? A exploração sexual infantil é uma das modalidades de trabalho infantil, é considerada uma das piores formas de trabalho infantil, segundo a lista TIP, uma lista de piores formas de trabalho infantil no Brasil. Ela é democrática, né? Essa exploração acontece em vários lugares do Brasil. A Polícia Rodoviária Federal tem um trabalho importante mapeando lugares mais suscetíveis, geralmente são em beiras de estrada, né? Postos de gasolina, lugares ermos, e são mais de 2.000 pontos. Então, a exploração sexual, fazendo uma diferença entre abuso sexual e exploração sexual, o abuso é aquele que não envolve troca ou dinheiro, e a exploração sexual envolve a troca de produto pelo ato sexual ou o pagamento de algum valor. Então, essa é a definição da exploração sexual infantil. Não existe, não se usa esse termo estupro infantil, né? A exploração, uma criança ou um adolescente até 18 anos que tenha essa relação de maneira paga, ela está sendo explorada. Então, o livre-arbítrio dela não é ouvido nesse momento. Um adulto, se não tiver intermediação desses serviços sexuais, é permitido. Existe até entre o Código Brasileiro de Ocupações essa atividade profissional do sexo, mas até 18 anos é considerada exploração sexual. Adolescente pode trabalhar? O que é e quando foi criada a lei da aprendizagem? Bem, o trabalho no Brasil ele é permitido a partir de 16 anos em regra. Para aquelas atividades perigosas, insalubres, noturnas, até os 18 anos não é permitido. E nessa regra geral, que é 16 anos, existem algumas exceções. Uma delas, importante exceção, é o trabalho como jovem aprendiz a partir de 14 anos. Ele é permitido. É uma legislação que busca fazer uma inserção segura, embora um tanto precoce, mas segura no mercado de trabalho, dando importância aos estudos. O adolescente precisa estar matriculado ou ter concluído os estudos fundamentais, e ele vai ter carteira assinada, férias, 13º. A empresa tem alguns benefícios para contratar jovens aprendizes, além de preencher a cota, que é uma exigência legal. Ela também tem um recolhimento de FGTS mais baixo. É possível pagar de acordo com as horas de trabalho ou de estudo desse adolescente que é inserido na empresa. Então, é uma alternativa importante e salutar para aquelas famílias e adolescentes que desejam ingressar com essa idade, 14, 15, 16 anos, no mercado de trabalho de uma forma segura. Lembrando que a aprendizagem ela é diferente de estágio. Estágio não existe não é um contrato de trabalho, né? É um contrato que é feito entre a instituição de ensino
e é importante que haja a presença da instituição de ensino no contrato, não seja uma coisa só de verbal entre um mercado, por exemplo, e o adolescente, porque a instituição de ensino, em tese, ela tem a função de verificar se aquela experiência profissional que o adolescente vai ter na empresa, ela complementa a parte teórica, o que ele está tendo na escola, se vai agregar conhecimento, se vai agregar essa experiência profissional para o adolescente. Então, não o estágio informal, encontrar adolescentes, por exemplo, trabalhando no mercado, dizendo que isso é estágio porque eles estão aprendendo, não é o correto. Eles têm que ter essa formalização, um contrato de estágio, e existe também lei do estágio, cumprir os requisitos da lei do estágio. Maravilha! Pontuações bem esclarecedoras, sobretudo para as empresas, né? Vemos muitas contratando adolescentes e jovens para estágio, mas é necessário que se cumpra o que prevê a lei do estágio, por exemplo. Antônio, vamos à denúncia. Em caso de necessidade de denúncia contra o trabalho infantil, como funciona? Quais os canais de denúncia? E o que pode ser feito pelas comunidades e famílias para contribuir nessa erradicação do trabalho infantil? Quanto aos canais de denúncia, é muito importante que eles sejam bem divulgados. Eu não tenho apreciado muito essa palavra denúncia, porque dá a impressão que é uma entrega, é uma coisa falsa, não sei, de traição da confiança, mas esses canais servem para levar proteção à criança ou ao adolescente expostos ao trabalho. É um conceito parecido com o conselho tutelar, que em geral a população entende que o conselho tutelar ele prejudica as famílias. Na verdade, o conselho tutelar é uma instituição prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e ele tem como única finalidade a proteção da criança e do adolescente. Então, essa deturpação dos significados, eles confundem. Então, os canais possíveis para a população para levar proteção a essa criança ou adolescente que estão inseridos no trabalho precoce, o mais comum, o mais conhecido e fácil de acessar é o Disque 100. Qualquer telefone público, qualquer telefone fixo, móvel, disca 100, sem asterisco, só 100, e aguardar o atendimento. Ele não é eletrônico, ele vai ter um atendente e vai fazer várias perguntas sobre a localização, onde está vendo. Não é indispensável que haja a identificação, pode ser anônima, essa informação que se leva ao Disque 100. E também há outros canais pela internet, como o endereço denuncia.cit.trabalho.gov.br, que é a denúncia da Auditoria Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Também tem no site do Ministério Público do Trabalho, pode se digitar a denúncia e encaminhá-la. E cada cidade brasileira tem conselho tutelar. O conselho tutelar também é um lugar importante para se entrar em contato e levar a questão até uma dúvida se aquela atividade da criança e do adolescente ela é permitida ou não. Por exemplo, visualizar uma criança ou um adolescente que estuda durante a semana e trabalha na feira aos sábados ajudando os pais. Isso é trabalho infantil ou não? Então, um profissional do conselho tutelar pode esclarecer isso. Uma criança que em casa trabalha na casa vizinha ou na casa de um parente, como no trabalho doméstico, uma vez na semana, 2 vezes na semana, isso é trabalho infantil ou não? Isso também pode ser esclarecido por um profissional do conselho tutelar e, se for considerado trabalho infantil, ser levada essa proteção à criança ou adolescente. Então, o trabalho infantil é algo que alguns países já deixaram no passado. A gente persegue isso também no Brasil, essa proteção da criança e do adolescente. Direitos humanos é uma construção e deve ser sempre para frente, né? Nunca recuando, nunca considerando que a realidade não é compatível com esses direitos da criança e do adolescente, que aqui não é uma Suíça para a gente imaginar que uma criança não possa trabalhar. Sim, uma criança de qualquer classe social não deve trabalhar, porque isso não é benéfico para a saúde dele. Ele não tem compromisso ainda de sustento de família. Então, os adultos que devem cuidar desse sustento e desse desenvolvimento da criança e do adolescente pelo bem da própria família, pelo bem dos próprios adultos, para depois não se arrependerem.
Isso aí, nada como um canal que, além de alertar para a presença de casos de trabalho infantil, também serve para obter informações e esclarecer dúvidas sobre a questão do trabalho infantil. Quanta informação preciosa nesse bate-papo! Então, por fim, e já agradecendo o nosso convidado pela conversa de hoje, Antônio, pode então fazer um convite para as pessoas aderirem à campanha de erradicação do trabalho infantil? E convido a todos que estão ouvindo, todas, que integrem façam parte dessa campanha, não utilizando trabalho infantil, né, não contratando nas esquinas, por exemplo, que tem acrescido essa forma de trabalho infantil nas esquinas, então não entregando nada para a criança, não incentivando que ela esteja ali no dia seguinte comprando alguma coisa dela, mesmo que seja uma criança de colo, porque não se sabe se é a mãe, e mesmo que seja a mãe, ela está equivocada, levando uma criança para debaixo do sol, para riscos de atropelamento, nessa busca do sustento. Não há casos, eu não conheço nenhum caso de promoção sustentável de uma família através desses donativos que se recebe. Agradeço pela oportunidade. Até logo. Muito obrigado, Antônio. E nós agradecemos também a você que está aí do outro lado, nos acompanhando pelo computador e pelo celular. Essa foi mais uma edição do podcast Cáritas Nordeste 3 em Ação. Fica ligadinho e ligadinha que em breve voltaremos com mais conteúdo. Tchau, tchau!